Que a graça, a misericórdia, a paz do Senhor seja com cada um nessa manhã. Gostaria já de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Nós temos o desafio nessa manhã de meditar na palavra do Senhor e tentar encontrar mais uma vez, não somente como nós pensamos no domingo passado, o motivo pelo qual nós viemos aqui adorar o Senhor, mas hoje nós vamos também buscar um motivo pelo qual nós permanecemos como igreja do Senhor, reunidos juntos, trabalhando juntos, e qual deve ser o nosso procedimento enquanto igreja do Senhor. Filipenses capítulo 2, antes de nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, nós leremos do verso 1 até o verso 11. Eu gostaria apenas de considerar com os irmãos o seguinte tema. Nós vamos meditar nessa manhã na unidade cristã por meio da humildade de Cristo. A unidade cristã através da humildade de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui apenas a título de introdução, uma breve ilustração de uma história bastante conhecida. E a ilustração se refere a um período da Primeira Guerra Mundial, a famosa Trégua de Natal de 1914. Então, antes de ler esse trecho das Escrituras, acompanhe comigo essa história, porque ela diz muito sobre aquilo que a gente vai pensar daqui a pouco. E a Trégua de Natal de 1914 é um momento bastante conhecido na história mundial e é lembrado especialmente pelos cristãos porque, de maneira sobrenatural, algo aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A guerra já havia iniciado há alguns meses e os soldados dos dois lados já não viam mais esperança de que o desfecho dessa guerra fosse breve ou fosse acontecer como era esperado em alguns meses. Eles sabiam que permaneceriam lutando por alguns anos. E havia o sistema de trincheiras que separavam os dois lados. E numa noite de Natal houve uma trégua não oficial. Não foi uma trégua dada pelos países, mas aqueles soldados, especialmente os soldados que estavam do lado do fronte alemão, começaram a cantar Noite Feliz, na noite de Natal. E os homens do outro lado da grande divisão começaram a cantar juntos, em inglês, esse hino de Natal. E aqueles soldados que estavam horas antes tentando se matar, agora cantavam juntos sobre o maravilhoso nascimento de Cristo. Por volta de 100.000 soldados por toda a frente ocidental baixaram suas armas naquela noite inteira e no dia seguinte, naquele intervalo sagrado de 1914, uma lembrança da encarnação de Cristo levou ao cessar-fogo. Mesmo que por um breve momento houve paz na terra entre os homens de boa vontade, como diz a Escritura. E esse trecho é extraído de um livro chamado Criados pela Palavra. Nós estivemos meditando nesse livro, ou no primeiro capítulo desse livro, algumas semanas atrás. E essa história diz muito sobre aquilo que nós vamos meditar hoje, aquilo que nós desejamos meditar hoje. Mas um hino natalino, falando sobre a encarnação de Cristo, entoado em duas línguas diferentes, fez com que uma guerra mundial cessasse. Ainda que por um breve momento. E agora sim eu gostaria de convidar os irmãos para que nós leiamos esse trecho das Escrituras. Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto,
Se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós te exaltamos nessa manhã, nós reconhecemos que é obra do Senhor estarmos reunidos aqui, celebrando esses 20 anos da Igreja Batista Saron, celebrando 20 anos da obra do Senhor na vida do teu povo e nessa congregação. Nós nos alegramos por tudo o que o Senhor tem feito, e nós reconhecemos que o grande fundamento disso tudo é o Evangelho do Senhor, é a palavra de Cristo, é a obra sobrenatural do teu Espírito. Se não fosse o Senhor vindo em nossa direção por meio do teu Filho, se não fosse o Senhor entregando na cruz do Calvário a obra perfeita de Jesus em nosso favor, e o Filho se oferecendo em nosso favor, nós não teríamos condições de estar reunidos aqui, celebrando ao Senhor e tendo comunhão uns com os outros, como nós cantamos. Tem misericórdia de nós nessa manhã e nos desafia, Deus, a ir mais profundo, a entender toda a dimensão, a profundidade, a largura do amor de Cristo Jesus, e a experimentar tudo isso como congregação do Senhor, manifestando a obra do Senhor, o poder e a graça do Senhor em vidas consagradas, entregues, submissas ao Senhor, e com o espírito de servos, cuidando, zelando, amando uns aos outros. Que o Senhor nos ajude nisso. Nós carecemos do teu Espírito para isso. Nos instrui, nos corrige pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E o grande desafio para nós aqui, meus irmãos, é considerarmos Filipenses, no verso 1 até o 11 do capítulo 2, de uma maneira que nos leve a entender as implicações, a mensagem e o poder do Evangelho para a vida da igreja. E esse é um recurso do apóstolo Paulo. Em todas as coisas, ele aponta sempre para o Evangelho como uma grande motivação do cristão. Se você analisa, por exemplo, o livro de Romanos, você vai perceber que nos 11 primeiros capítulos, Paulo deixa claro o que é a mensagem do Evangelho. E do capítulo 12 até o final, ele começa a dar instruções práticas sobre como o Evangelho se manifesta na vida do cristão e na vida da igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja de Corinto, quando Paulo vai falar das ofertas, ele não diz que nós devemos ofertar porque isso é simplesmente um mandamento de Deus, mas ele lembra do exemplo de Cristo. Lembre-se de Cristo Jesus, lembrem-se de Cristo Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês. E aqui, mais uma vez, esse é o recurso do apóstolo Paulo.
Mas antes de nós entrarmos em todos os detalhes que nós pudermos abordar desse texto, na estrutura dele e naquilo que nós vemos na palavra de Deus, eu gostaria que os irmãos considerassem comigo o contexto histórico, não o contexto canônico, mas o contexto histórico da igreja que se formou em Filipos. E nós encontramos o relato dessa igreja surgindo no livro de Atos, no capítulo 16. Então retorne comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos encontrar ali o contexto no qual surge a igreja de Filipos. Eu vou apenas chamar a atenção dos irmãos para alguns trechos onde nós vemos personagens, 3 personagens que nos ajudam a entender que de fato a igreja de Filipos era uma igreja formada por pessoas muito diferentes. Acompanhe comigo, Atos 16, do verso 13 até o verso 15. Ali nós encontramos talvez a figura central, a figura que dá origem a essa igreja plantada na cidade de Filipos. Lídia é essa mulher. Eu gostaria de ler esse trecho para que os irmãos pensassem comigo um pouco a respeito das características dessa mulher. Assim diz a palavra do Senhor, verso 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. No verso 14, nós vemos de maneira interessante que essa mulher era provavelmente uma mulher de muitas posses, uma mulher rica, dona de um empreendimento, e toda a sua casa se converte ao Senhor. E os estudiosos bíblicos entendem que é bem provável que aqui tenha se iniciado a igreja nessa cidade. Mas essa mulher, cheia de posses, tem um encontro com Cristo. Isso não apenas transforma o coração dela, mas toda a sua casa, e ela dispõe a sua casa para servir ao Senhor. Essa é a primeira personagem, uma mulher muito rica. Eu quero que você caminhe comigo agora para o verso 16 até o verso 18, onde nós encontramos uma segunda figura. Uma moça em uma condição bem diferente. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. E aqui nós temos uma situação bastante interessante que envolve uma moça que tinha um espírito de adivinhação, e ela era escrava. Ela dava dinheiro aos seus senhores, e por causa disso que acontece aqui, por causa da expulsão desse demônio, esses homens da cidade deixam de ganhar dinheiro, e isso cria um tumulto, porque eles levam Paulo e Barnabé para as autoridades, dizendo que eles estão tumultuando a cidade. Mas essa é a segunda personagem que nós vemos aqui sendo trabalhada pelo Senhor, sendo escolhida pelo Senhor e sendo separada pelo Senhor. E através de uma obra sobrenatural, aquele espírito vai embora.
mas nós temos uma figura totalmente distinta daquela primeira mulher, uma escrava. Eu gostaria que os irmãos caminhassem um pouco mais, porque depois da prisão, nós conhecemos a história, essa história de Paulo e de Barnabé, no cárcere é muito conhecida, especialmente pelas crianças, mas acompanhe comigo, agora do verso 30 até o verso 34. Na prisão eles cantam e celebram quando um milagre acontece. E aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte: levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta do carcereiro, depois de ver o grande milagre das portas da prisão serem abertas, conforme está lá no verso 27. E eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa, levando consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. E essa terceira figura é uma figura bastante diferente, porque já não se trata mais de uma mulher, mas um homem talvez muito rude, que tinha uma responsabilidade de cuidar de prisioneiros. E o evangelho estava virando essa cidade de cabeça para baixo, e esse homem se converte ao ver o milagre da abertura das portas da prisão, e tudo aquilo que aconteceu, as correntes que se soltam. Ele se desespera, pensando na sua responsabilidade de prestar contas sobre todos os prisioneiros, e quando ele pensava em tirar a própria vida, eles pregam a mensagem do evangelho para ele. Ele se converte e a sua casa também. Uma pergunta para nós aqui, irmãos: se nós perguntamos na semana passada, no domingo à noite, o que traz cada um de nós aqui, eu gostaria de perguntar de maneira diferente, pensando nisso que eu disse logo no início, considerando o que faz com que nós estejamos juntos aqui. Qual é a base da nossa comunhão? Qual é o fundamento da nossa unidade? O porquê nós estamos aqui? E pense um pouco de maneira diferente. Se nós olhássemos à nossa volta, considerássemos os gostos, as preferências, as origens, a cultura de cada um, a criação de cada um, a preferência política de cada um, será que nós estaríamos aqui nessa manhã? É absolutamente impossível. Essas três pessoas totalmente distintas mostram que a igreja é algo sobrenatural, e ela tem um fundamento sobrenatural. E a obra de Cristo, quando entra na vida dessas três pessoas, faz com que elas se juntem debaixo de um mesmo Senhor, debaixo de uma mesma autoridade. Mas agora sim nós podemos retornar para o nosso texto, porque essa unidade só é possível quando aquilo que nós temos em comum, aquilo que nós valorizamos como fundamento da nossa unidade, é o Evangelho de Jesus Cristo. E pensando mais uma vez, como nós dissemos na semana passada, se você vem por um motivo diferente, que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo, você precisa estar alerta. Talvez o Senhor tenha uma repreensão para você. Mas aqui o grande alerta é: se você permanece, se você convive com a sua igreja por um motivo diferente, que não seja a comunhão do Evangelho, é muito provável que isso vai se desgastar, e com o tempo isso se tornará um fardo para você. É insuportável conviver num ambiente de igreja sem o fundamento do Evangelho, porque o Evangelho é o que trata os nossos corações e nos aponta para uma fonte de comunhão que é inquebrável, que não pode ser desfeita, um laço, um elo profundamente espiritual, que alcançou o nosso coração.
e nos reuniu como igreja do Senhor. Então, para isso, eu gostaria que nós retornássemos agora para Filipenses capítulo 2, onde nós vamos meditar muito brevemente. Nós não iremos nos aprofundar em 3 grandes verdades importantes que esse texto nos aponta. Eu gostaria de lembrar os irmãos que nós estamos tratando dessa unidade cristã fundamentada na humildade de Cristo Jesus. E o contexto no qual nós encontramos essa unidade cristã fundamentada na humildade de Cristo é o contexto da igreja. É impossível ser cristão sem esse contexto eclesiástico, sem um corpo de indivíduos alcançados pela mesma graça. Do verso 1 até o verso 4, nós encontramos o contexto da igreja. E seguindo aqui, pensando do verso 5 até o verso 8, um segundo contexto que torna possível a nossa unidade por meio da humildade de Cristo Jesus, é o contexto da obra do Senhor em nosso favor. O contexto vicário de Cristo, a obra de entrega na cruz do Calvário, a sua humilhação diante de todos, diante das autoridades da época, é o fundamento, o segundo fundamento da nossa comunhão. E por último, do verso 9 até o verso 11, nós temos o contexto escatológico, o contexto da exaltação de Cristo. Cristo não apenas desceu até a mais baixa condição, mas ele foi exaltado pelo Pai. E nisso nós encontramos um profundo motivo para a nossa unidade e para a nossa humildade enquanto igreja do Senhor. Eu gostaria de pensar nesse primeiro fundamento, o fundamento do contexto eclesiástico, apontando para o verso 1. Nós não vamos passar por todos os versos, mas o verso 1 do capítulo 2 nos mostra 4 pilares fundamentais para entendermos a dimensão e a profundidade da nossa humildade em Cristo Jesus, da nossa unidade e humildade por meio de Cristo Jesus. E nós podemos encontrar no verso 1, Paulo falando sobre 4 características, ou 4 verdades que nos apontam para essa unidade fundamentada na humildade de Cristo. Portanto, se há em Cristo Jesus alguma exortação ou consolação, em algumas versões, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma consolação de amor, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria. Verso 2, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E aqui eu gostaria apenas de fazer uma leitura que nos mostra o seguinte: é impossível nós entendermos que a nossa salvação individual não tenha também uma implicação direta, não tenha uma relação direta com a nossa unidade como corpo, como igreja do Senhor. E aqui eu gostaria apenas que os irmãos ouvissem uma mensagem que soa bastante incômoda para algumas pessoas hoje em dia, porque muitas vezes nós negligenciamos o contexto corporativo da obra salvadora do Senhor, o contexto de igreja, o contexto de comunidade. Você foi salvo individualmente por Cristo, mas não é o único indivíduo salvo. Deus vem edificando um povo para si mesmo, uma família da fé, que se une atravessando as linhas divisórias de raça, nacionalidade, política e economia. O próprio Deus existe em comunidade, como Pai, Filho e Espírito. E dessa comunidade divina flui seu plano para que os humanos se relacionem uns com os outros. Ele começou com Adão e Eva, avançou para a nação de Israel e agora estabeleceu e está edificando a sua igreja. Toda tribo, língua, nação, etnia e status socioeconômico se unem
nesse corpo de aliança, declarando os louvores de Deus e exaltando a Jesus Cristo. E aqui, irmãos, eu apenas gostaria de considerar que esses 4 fundamentos apontam para a necessidade da igreja. Se nós estamos falando de unidade e de humildade, as duas coisas exigem isso. E o apelo de Paulo é que a nossa unidade e a nossa humildade estejam sendo fortalecidas pelos nossos ajuntamentos, pelos momentos de exortação, de conforto, de comunhão e de compaixão. E se nós tomarmos apenas esse primeiro conceito de exortação, você consegue, irmão, exortar a si mesmo na sua casa? É possível? É possível que algum crente em Cristo desfrute da verdadeira exortação que só há na igreja? Lá no seu local, onde ele lê a sua Bíblia, ele tem o Espírito Santo, mas ele não tem outros crentes para apontarem para a palavra de Deus, para moldarem o seu caráter, para desafiarem no crescimento. Quando nós pensamos no conforto que nós temos em Cristo Jesus, isso é bom. Você pode desfrutar do conforto de Cristo olhando para os evangelhos, pensando na palavra do Senhor no seu tempo de meditação. Mas quanto conforto há quando nós vemos a obra do Senhor na vida dos nossos irmãos, e a obra do Senhor nos lembra da graça dele também em nosso favor. É impossível ser crente em Cristo Jesus sem caminhar lado a lado com outros irmãos que experimentaram essa mesma graça. E a graça que alcança o meu coração vem em direção ao seu coração no contexto da igreja. É impossível pensar em comunhão verdadeira se nós estamos isolados, se nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós não temos tempo para considerar os outros. E aqui nós chegamos na última palavra, ou no último termo, que é traduzido na nossa Bíblia, muitas vezes com duas expressões: a compaixão, ou o sentimento profundo, ou compaixão. E essa expressão se relaciona no Novo Testamento com as misericórdias de Deus. A grande graça de Deus, a grande misericórdia de Deus alcançando o nosso coração. E esse é mais um motivo para a nossa comunhão, se nós fomos alcançados pelo Senhor, pela sua misericórdia. O Senhor deseja, o Senhor espera que essa graça alcance outras vidas, trabalhe em outros corações, em outras mentes, em outras pessoas, por meio das nossas vidas. Eu gostaria apenas de lembrar que do verso 1 até o verso 4, é impossível pensarmos na obra do Evangelho, nos colocando debaixo da autoridade de Cristo, caminhando unidos com Cristo e humildes debaixo da palavra dele, sem o contexto da igreja. É absolutamente impossível. Não porque a igreja nos salva, mas porque a igreja é o plano de Deus, de exibição da sua glória. Deus é glorificado quando nós aqui reunidos mostramos para o mundo, domingo após domingo, que aquilo que nos une é muito maior do que todas as bases que estão ao nosso redor. Aqueles que se unem por causa da política, dos esportes, do trabalho ou de qualquer outra coisa, eles se separam quando há alguma divergência. Mas nós aqui, quando olhamos para o Evangelho de Cristo Jesus, encontramos um fundamento profundo e eterno, e esse fundamento nos coloca no contexto da igreja. Eu gostaria de seguir para o verso 5 até o verso 8, pensando no contexto vicário de Cristo Jesus, o contexto da obra de redenção em Cristo Jesus, o contexto do Evangelho. E Paulo apela para o Evangelho como grande verdade motivadora e transformadora para a vida da igreja. E nesse livro que eu citei logo ao início, Criados pela Palavra, há uma citação bastante simples, mas muito profunda para nós, irmãos. A comunhão
só tem a força daquilo em que se baseia. A comunhão só tem a força daquilo em que se baseia. Se a base da sua comunhão é aquilo que tem fim, é aquilo que é humano, é aquilo que é criado, não é algo eterno, isso se acaba em algum momento, isso se perde em algum momento. Quando nós pensamos no fundamento da nossa comunhão, nós só podemos pensar na força do Evangelho e no poder do Evangelho como grande força motivadora. E aqui um alerta para a igreja, porque muitas vezes nós perdemos isso de vista, quando nós queremos atrair pessoas. Eu me lembro de um amigo falando o seguinte, ele teve uma experiência com essas igrejas que, vamos dizer assim, trabalham com segmentos. Para você alcançar alguém que gosta de esportes, tudo no culto tem que girar ao redor dos esportes, para que você fale a linguagem da pessoa e a pessoa seja alcançada pelo Evangelho. Se você quer alcançar alguém que gosta de um determinado estilo de música, tudo ao redor do culto tem que girar em torno da música e daquele estilo de música, para que você alcance aquela pessoa e ela venha para o Evangelho. Qual é o grande problema disso tudo? O fundamento da unidade não é mais o Evangelho de Cristo Jesus. Você vai para o ambiente e você já não vê pessoas diferentes, ligadas pelo sangue de Cristo unicamente. E esse amigo entrou em crise quando ele pensou o seguinte: ele estava numa igreja que acreditava que para alcançar as pessoas que gostam de música pesada, de rock, eles precisavam criar um ambiente que era só baseado nisso. E um dia, em crise, ele pensou: o que eu faço se algum dia eu quiser trazer a minha avó para o culto? O que eu faço se algum dia eu quiser levar a mensagem do Evangelho para minha avó? Como ela vai desfrutar da mensagem do Evangelho nesse ambiente preparado somente para um grupo, para um segmento, para um tipo de pessoa? E ele até brincou dizendo: eu vou chamar ela para vir aqui bater cabeça comigo. Isso fez com que ele entendesse que ali, em nome de um evangelismo, a igreja se perdeu. E olhe como a coisa é às vezes muito bem intencionada, mas o evangelho foi deixado de lado. O evangelho já não é mais a base da comunhão. Irmãos, nós fomos chamados para olhar para o exemplo de Cristo Jesus, e isso nós encontramos do verso 5 até o verso 8. Cristo vem em nossa direção, e Paulo nos desafia a termos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. A obra de Cristo em nossa direção teve um custo muito alto. Nós vemos os degraus da humilhação de Cristo. Sendo Deus, Ele não tem por apego a glória de Deus, toda a glória que Ele tinha, celestialmente falando, aquela imagem gloriosa do Deus vivo em toda a sua santidade, isso tudo foi ofuscado, porque Cristo se faz homem, Ele se desapega dessa glória, Ele encarna, Ele se submete a toda a lei, Ele vai até a condição de morte, e morte de cruz. E aqui um outro desafio para nós, irmãos. Nós desafiamos pessoas para virem a Cristo, para tomarem a sua cruz e virem a Cristo. Cristo nos desafia a isso, diariamente. Mas para manter a comunhão na igreja, isso também vai ter custo. A obra do Senhor em nosso favor custou a vida de Cristo Jesus. A obra de Deus em nossas vidas custou a vida do próprio Senhor. E para nós mantermos a nossa vida ligada ao Senhor e debaixo, submissos à vontade dEle, isso aqui também vai ter custo. Não é algo simples, não é algo que a sua carne e a minha carne entendem facilmente. Vai exigir desapego, da mesma forma como Cristo se desapegou da sua glória, da sua prerrogativa. Ele era Deus, e não somente assumiu a condição de homem,
mas ele se submeteu a toda a lei. Ele fez tudo o que era necessário para me alcançar e para te alcançar. E essa obra de Cristo continua por meio da igreja. Considere isso. Pense em tudo aquilo que nós podemos pensar que deveríamos fazer para ir em direção às pessoas. Sejam aqueles que estão na nossa comunhão, sejam aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, olhando para o exemplo do Senhor, olhando para a obra do Senhor. E existe um puritano chamado Jonathan Edwards, que ele resumiu isso em uma frase. Essa era uma frase e um pensamento de Jonathan Edwards que eu gostaria que os irmãos considerassem como talvez o maior desafio que esse texto nos traz. E ele dizia o seguinte, que ele se comprometeu a agradar as pessoas em tudo, exceto no pecado. Você já parou para pensar nisso? Agradar aqueles que estão à nossa volta em tudo, exceto no pecado. Quanto isso custaria a cada um de nós? Quanto isso custaria a cada um de nós? A nossa tendência natural, irmãos, é nós procurarmos o nosso próprio interesse, é nós fugirmos do conflito, é nós sairmos das situações que são desafiadoras. Mas a mensagem do Evangelho, da humilhação de Cristo, nos mostra um exemplo totalmente contrário. Cristo vem em nossa direção e desce todos os degraus da humilhação, sendo fiel e submisso à vontade do Pai até a morte, e morte de cruz. Se o texto acabasse aqui, muitas pessoas sairiam daqui com o sentimento, nós temos que sofrer mesmo. Quanto mais eu sofro, mais cristão eu sou. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo. O texto não acaba aí. O cristão, ele não abraça o sofrimento porque ele gosta do sofrimento, mas ele abraça o sofrimento porque sabe que é parte da obra reconciliadora de Cristo, é parte da obra da redenção de Cristo. E o sofrimento na nossa vida, ele só é uma virtude quando nós estamos debaixo de Deus e debaixo da vontade de Deus. Sofrer por sofrer não é uma virtude, mas debaixo da vontade do Senhor, submissos ao Senhor, sendo inclusive consolados pelo Senhor enquanto nós padecemos para cumprir a vontade dEle. Isso sim é virtude. E eu posso dizer que a partir do verso 9 até o verso 11 isso fica mais claro, porque Paulo nos mostra que a humilhação de Cristo não o reteve na cruz do Calvário. O que diz o verso 9? Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E aqui nós entendemos que esse é um contexto escatológico, é um contexto que diz respeito ao fim dos dias, porque a Bíblia fala que com a ascensão de Cristo Jesus, nós estamos esperando o final de todas as coisas, a consumação de todas as coisas. Nós esperamos que como Cristo foi humilhado, nós o veremos retornar. Nós seremos como Ele, o nosso corpo será glorificado. Nós veremos a obra do Senhor sendo completada em nossas vidas. E um ponto interessante para nós aqui é que o Senhor Jesus, que falou tanto sobre nos humilharmos para que ao tempo de Deus sejamos exaltados, de sermos mansos para podermos herdar a terra, e tudo aquilo que fala o Sermão do Monte, Cristo foi também o exemplo. Cristo é o exemplo dessa humilhação que aguarda a exaltação de Deus. E por isso, irmãos, eu estou deixando bem claro que nós não somos fatalistas diante do sofrimento.
Nós sabemos que o sofrimento tem um propósito e nós aguardamos a manifestação de Cristo para que ao seu tempo Ele remova de nós toda dor, toda angústia, toda tristeza. Se há um alto preço a ser pago, a recompensa também é muito maior. Se há um preço a ser pago aqui para servir ao Senhor como igreja do Senhor, há também a promessa de uma grande recompensa. Como Cristo foi exaltado, nós esperamos também que na sua exaltação nós seremos plenamente consolados com Ele. Nós seremos recompensados, mesmo sendo salvos pela graça do Senhor, mesmo sendo alcançados pela sua misericórdia, Ele ainda assim promete que nós seremos herdeiros junto com Cristo Jesus. Nós reinaremos com Ele. E aqui apenas um ponto para nós caminharmos para o fim. Quando nós falamos de humildade, muitas vezes nós somos tentados a pensar que aquele que é humilde é um tipo de sujeito que não retruca, que aceita tudo, que muitas vezes está só preocupado em agradar as pessoas. Mas eu gostaria de distinguir, a partir do próprio exemplo do Senhor, e daquilo que custou para Cristo, o que é de fato ser humilde. A humildade que o texto nos fala é a humildade de um Senhor que foi rejeitado por todos. Se a ideia que nós temos de humildade é que nós vamos ser humildes, nós vamos ser reconhecidos pelas pessoas, não é isso que o texto está dizendo. O texto diz exatamente o contrário. O maior exemplo de humildade de todos foi o exemplo de Cristo Jesus, sendo rejeitado por todos e caminhando para uma cruz. Eu gostaria de dizer isso para que você entenda que se de fato você deseja experimentar a humildade de Cristo, não pense que isso vai ser recompensado aqui e agora. Lembre daquela ilustração, daquele homem que foi eleito o mais humilde da igreja e deram uma medalha para ele. Na outra semana ele aparece com a medalha no peito, alguém vai lá e tira dele e diz: bom, você já mostrou que de fato você não é humilde. Se você fosse humilde, você não estaria andando com a medalha. E aqui para nós, o texto diz claramente que debaixo da vontade de Deus, nós vamos sim enfrentar provações. Nós vamos sim pagar o preço para servir ao Senhor. Nós vamos ter que lutar pela nossa comunhão muitas vezes, mas nós nunca vamos abrir mão de fazer aquilo que Cristo fez. Não somente submisso à vontade do Pai, mas proclamando a vontade do Pai. Não somente submisso à vontade do Pai e indo em direção aos pecadores, mas dizendo aos pecadores qual é a vontade do Pai. Não somente submisso à vontade do Pai para morrer em uma cruz, mas submisso à vontade do Pai, até mesmo na cruz, intercedendo pelos seus inimigos. O contexto de igreja nos chama a esperar a exaltação de Cristo, onde de fato ali nós seremos reconhecidos e recompensados pelo próprio Deus. O contexto de igreja nos chama muitas vezes a um sacrifício radical, olhando para a obra do Evangelho e para o poder da cruz. E aqui, irmãos, eu gostaria de finalizar lembrando e resumindo tudo aquilo que nós falamos hoje, com algumas sentenças. O Evangelho se manifesta não somente em indivíduos, nós pertencemos a um corpo, nós somos servos uns dos outros, servindo a Cristo. Nós não somos senhores, nós não estamos aqui para obter o nosso próprio interesse, apesar de Deus dizer várias vezes que Ele tem o melhor para nós, o nosso coração nos confunde. Nós confessamos um Cristo humilhado, que sendo o Senhor, se fez servo de todos. Nós confiamos no Cristo exaltado, que submeterá a si todos os que se exaltam, e enxugará toda a lágrima.
E eu gostaria apenas que os irmãos considerassem o seguinte: essa mensagem é uma mensagem absurda para quem está do lado de fora. Se nós pensamos em todos os pensamentos políticos, em todas as maneiras que os homens tentam encontrar significado e propósito para a sua própria vida, tudo envolve a autoafirmação. Você precisa se satisfazer, você precisa correr atrás dos seus sonhos, você precisa se afirmar, você precisa encontrar algo pelo qual você se sinta pleno e satisfeito, e aquilo dê vazão a tudo aquilo que você deseja no mais profundo do seu ser. Mas a mensagem do Evangelho nos lembra que, olhando para a cruz do Calvário e olhando para o Senhor Jesus, nós somos desafiados a entender que tudo isso que é tomado como fundamento da realização pessoal, da unidade entre as pessoas à nossa volta, é passageiro, não permanece. Aqueles que se reúnem por uma mesma motivação ideológica se separam quando um muda de opinião. Aqueles que se reúnem ao redor de música, de estilos, de gostos pessoais, de preferências, se separam quando algum dos lados muda ou começa a pensar de maneira diferente. Mas no contexto de igreja do Senhor, nós somos profundamente desafiados a deixar de lado todas as nossas prerrogativas, a não nos afirmar, antes pelo contrário, a encontrar o nosso propósito debaixo da vontade de Deus, deixando de lado as nossas prerrogativas como Cristo fez, indo em direção àqueles que estão à nossa volta, servindo como Cristo veio e nos serviu, se for necessário pagando o preço da humilhação e da rejeição, mas sabendo que Deus, o próprio Deus, a seu tempo, nos exaltará. Eu gostaria apenas de finalizar com uma leitura que está em Marcos, no capítulo 10, peço que os irmãos abram as suas Bíblias comigo, rapidamente, para nós encerrarmos. Marcos, capítulo 10. Eu vou conectar aqui duas falas de Jesus dentro do contexto do capítulo 10. Você pode ler em casa e meditar sobre isso depois. E a primeira fala se encontra logo após que Jesus faz o desafio para o jovem rico. E o desafio de Jesus é tão grande para aquele rapaz que até mesmo os discípulos ficam assustados. E Jesus, no capítulo 10, a partir do verso 28, utilizando uma afirmação de Pedro, ele nos deixa uma palavra que conforta em meio a esse grande desafio. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Agora, avance um pouquinho comigo para o verso 42. Quando Jesus precisa corrigir os próprios discípulos, quando eles tentavam disputar quem seria o mais alto, o mais elevado, ou quem estaria ao lado de Cristo. E Jesus responde, olhando para aquele tumulto no verso 42. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles,
e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Vamos orar, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja, aqueles que assim puderem, se coloquem em pé. Pai bendito, diante do Senhor nós nos apresentamos nessa manhã, suplicando ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude, ó Deus, e que nos sustente com a Tua graça. O Senhor nos chama pela Tua palavra a valorizar o contexto da igreja, olhando para o contexto da obra de Cristo e tendo esperança no contexto da sua exaltação, sabendo, ó Deus, que todo o nosso sacrifício aqui, quando feito debaixo da Tua vontade, quando submisso à obra do Senhor Jesus Cristo, será recompensado um dia. Eu peço que o Senhor fortaleça os meus irmãos, aqueles que têm se entregado para a Tua obra, aqueles que podem dizer para o Senhor, como Pedro disse, nós temos deixado tudo para trás, nós queremos seguir ao Senhor. Que o Senhor nos lembre que nós já estamos desfrutando no tempo presente da recompensa em meio às perseguições. Nós desfrutamos de uma nova família, nós temos tudo em comum, ó Deus, de maneira que quando vemos que um irmão passa necessidade, nós podemos ajudar e auxiliar uns aos outros. Nós temos o consolo do Senhor pela vida dos nossos irmãos. Não permita que abandonemos a nossa congregação. Ela é a manifestação da Tua glória, Deus, reconciliando aqueles que eram inimigos naturais do Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a não somente olhar para isso, mas entender que no contexto da igreja, Deus, nós precisamos inverter as coisas, como o Senhor disse. Se nós queremos ser os primeiros, nós precisamos ser os últimos. Se nós queremos, de fato, ó Deus, liderar e cuidar a Tua igreja, se nós queremos abençoar vidas, se nós queremos alcançar outras pessoas, nós precisamos servir. E eu peço que o Senhor nos ajude nisso. Muitas vezes nós temos a boa compreensão disso, mas nós não temos o poder do Teu Espírito nos ajudando a viver e a experimentar isso. Nos ajuda, Senhor, a sermos, de fato, últimos, para que sejamos os primeiros aos olhos do Senhor e não dos homens. E nos ajuda, Senhor, a experimentar o renovo do Senhor, sabendo que esse mundo, a sua vaidade, a aparência desse mundo, ela vai passar. Mas aquilo que foi feito para o Senhor, aquilo que foi feito em Cristo e pela fé em Cristo, permanecerá. E o Senhor nos recompensará, o Senhor nos satisfará plenamente com a sua retribuição. Aqueles que não se submeteram ao Senhor, mas se exaltaram, serão submetidos pelo peso da Tua glória. Mas nós que estamos aqui nos submetendo ao Senhor, seremos exaltados juntos com Cristo Jesus. Nos lembra disso a cada dia, a cada manhã, para que o poder do Evangelho, de fato, se manifeste em nossas vidas, em nossos relacionamentos, e isso faça com que nós tenhamos um ânimo redobrado ao pensar na Tua igreja, alegria renovada ao pensar no povo do Senhor. Remove de nós, ó Deus, tudo aquilo que é mal aos Teus olhos, toda rivalidade, todo orgulho, como disse a Tua palavra, tudo aquilo que não se enquadra na obra salvadora de Cristo, tudo aquilo que não reflete o caráter de Cristo, a graça salvadora do Senhor, remove do nosso meio e nos ajuda a caminhar cada vez mais e mais dependentes do Senhor. Com o perdão dos nossos pecados, que são muitos, e clamando pela visitação do Teu Espírito, nós suplicamos ao Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.